O sol da manhã entrava suave pelas janelas do café, iluminando as mesas de madeira escura e os rostos animados de pessoas que começavam o dia com o aroma acolhedor de café fresco no ar. Paloma sempre foi uma mulher prática, sem muitas frescuras. Mas algo naquela manhã a fez decidir que iria se dar ao luxo de tomar um café em um lugar diferente. Ela já tinha sua rotina de sempre, mas algo dentro dela dizia que hoje seria um dia diferente. Com seu vestido simples, mas elegante, de cor pastel, e os cabelos soltos, ela caminhava pela cidade com um ritmo tranquilo, sem pressa. Paloma tinha 30 anos, e depois de um divórcio recente, ela estava se reencontrando com a mulher que sempre foi, longe das sombras de um relacionamento que não havia dado certo. O café que ela entrou não era o mais chique, mas tinha algo acolhedor em seu ambiente, uma verdadeira sensação de pertencimento. Ela pediu seu café preto, como sempre fazia, e se acomodou em uma das mesas do canto, onde poderia observar o movimento sem ser vista. Foi quando ele entrou. Franco era o tipo de homem que chamava a atenção sem fazer esforço. Seu olhar intenso, os cabelos escuros e a postura confiante fizeram com que os olhares das mulheres na cafeteria se voltassem para ele. Mas ele não parecia perceber. Com uma expressão séria e pensativa, ele se aproximou do balcão e pediu seu café com a mesma eficiência e sobriedade de sempre. Paloma não pôde deixar de notar sua presença, mas o que mais chamou sua atenção foi a aura de solidão que o envolvia. Algo em seu olhar parecia distante, como se ele carregasse uma dor escondida. Ela se sentiu compelida a olhar para ele, embora tentasse evitar qualquer tipo de envolvimento. Afinal, ela já estava ocupada demais com sua própria recuperação emocional. Franco foi até a mesa mais próxima, se acomodando com um semblante pensativo. Paloma observava discretamente, com sua xícara de café entre as mãos. A vida dela havia mudado tanto nos últimos meses, desde que se separou de Marcos. O divórcio tinha sido um golpe duro, e embora ela não quisesse admitir, ainda carregava cicatrizes daquele relacionamento fracassado. Era mais difícil do que ela imaginava encontrar o equilíbrio entre o que queria e o que precisava. Porém, seu olhar encontrou novamente o de Franco, e por um momento, ela se pegou pensando sobre o que ele poderia estar vivendo. Com um suspiro, ela desviou os olhos, não querendo se envolver em mais nada. Não mais. Mas o destino tinha outros planos. Ele olhou para ela pela primeira vez, como se tivesse sentido o peso do olhar dela em sua direção. Franco não era do tipo que abordava pessoas sem motivo, mas havia algo nela que o intrigava. Ela tinha algo de verdadeiro, algo que ele não via mais nas pessoas ao seu redor. Talvez fosse a sinceridade que ele via em seus olhos, ou talvez a maneira como ela parecia estar em paz consigo mesma, apesar da sua fragilidade aparente. De repente, ele se levantou e caminhou até a mesa onde ela estava sentada. Paloma levantou os olhos, surpresa, sem saber o que esperar. Com licença, ele disse com uma voz suave, mas firme. Posso me sentar aqui? Parece que todos os outros lugares estão ocupados. Paloma hesitou por um momento, mas logo se deu conta de que ele não parecia ser do tipo que causava problemas. Além disso, algo em sua postura dizia que ele estava buscando algo mais do que apenas um lugar para se sentar. Claro, ela respondeu, sorrindo timidamente. Franco se acomodou na cadeira à sua frente, fazendo um gesto sutil para que ela continuasse a beber seu café. Eles ficaram em silêncio por um momento, como se ambos estivessem pesando a presença do outro. Eu sou Franco, ele disse, rompendo o silêncio. Desculpe interromper sua manhã tranquila. Eu sou um estranho aqui, não sou de passar por esses lados, mas algo me disse para entrar. Paloma sorriu levemente, olhando para ele de maneira cuidadosa. Eu sou Paloma. Não tem problema. Às vezes a gente sente que deve mudar a rotina, não é? Franco assentiu, a tensão em seus ombros aparentemente diminuindo. Eu entendo o que quer dizer. Às vezes, a rotina pode ser mais pesada do que imaginamos. Havia algo profundo e quase doloroso em suas palavras, mas Paloma não quis fazer mais perguntas. Ela sabia que a dor poderia ser uma presença invisível, marcada pela ausência de palavras. O silêncio entre eles se estendeu por mais alguns minutos, mas não era um silêncio desconfortável. Era como se ambos estivessem dispostos a esperar, a se conhecer de maneira lenta, sem pressa. Finalmente, Franco quebrou o silêncio novamente. Eu
Estou tentando fazer algumas mudanças na minha vida. Algo não tem funcionado nos últimos tempos. E por mais que eu tente escapar da minha própria mente, sempre volto ao mesmo lugar. Paloma olhou para ele com mais atenção. Não era a primeira vez que ouvia alguém falar assim, mas algo na maneira como ele se expressava parecia genuíno. Ele estava em busca de algo, ou talvez de alguém, que o ajudasse a curar. E quem não estava? Eu entendo, ela disse, com um sorriso suave. Todos nós temos os nossos momentos em que nos sentimos perdidos. O importante é não desistir. Franco a observou por um momento, como se pesasse suas palavras. Você parece ser alguém que encontrou esse não desistir, não? Paloma deu um pequeno riso. Não é bem assim. Eu sou só uma mulher tentando fazer a coisa certa, depois de muita dor e muito erro. Mas uma coisa que aprendi é que não podemos viver no passado, e nem podemos esperar que tudo se resolva sozinho. Franco olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e admiração. Parece que você tem mais sabedoria do que imagina. Talvez seja só o tempo que me ensinou algumas lições duras, ela respondeu, olhando para ele com um olhar profundo, mas tranquilo. Havia algo na conexão deles que ia além de simples palavras. Ambos estavam em busca de algo maior, algo que, talvez, só o tempo diria o que seria. Eles estavam ali, naquele momento, compartilhando algo que era difícil de descrever. Uma compreensão silenciosa sobre a dor, a perda e a esperança. Por mais que Paloma tentasse evitar qualquer tipo de envolvimento, não pôde negar que algo nela despertava quando estava perto de Franco. Ele tinha uma maneira de olhar para ela que a fazia sentir que, talvez, suas feridas também poderiam ser curadas. E Franco, por sua vez, se viu atraído por ela de uma maneira que não havia experimentado antes. Algo sobre ela o fazia querer se abrir, compartilhar seus medos, suas dúvidas, e tudo o que ele vinha escondendo por tanto tempo. No final daquele encontro inesperado, Paloma sentiu que algo tinha mudado. Não sabia ao certo o que era, mas havia algo em Franco, uma chama de esperança ou redenção, que a fazia pensar que, talvez, sua própria jornada estivesse apenas começando. Ele levantou-se para sair, mas antes de ir, se virou para ela. Quem sabe a gente se encontra de novo, Paloma. Talvez, na próxima vez, o café seja mais do que apenas uma coincidência. E com essas palavras, ele se afastou, deixando Paloma refletindo sobre o inesperado da vida. Algo na maneira como ele falou, com suavidade e sinceridade, fez com que ela sentisse que ele estava buscando, assim como ela, uma chance para a redenção. Ela ficou ali por mais alguns minutos, a mente cheia de pensamentos e o coração, pela primeira vez em muito tempo, leve. O relógio na parede da cafeteria marcava 10h30 da manhã quando Paloma saiu do local, ainda com o sabor do café fresco na boca e a mente carregada de pensamentos sobre o homem que acabará de conhecer. Franco, com seus olhos intensos e uma aura de mistério, deixará uma impressão duradoura nela. Algo nele parecia diferente, como se houvesse uma profundidade oculta, uma história que ele não estava disposto a compartilhar logo de imediato. Ela podia sentir isso, essa necessidade de se guardar, de se proteger do mundo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela o atraía, algo que a fazia querer saber mais. Mas Paloma sabia como a vida funcionava. Não era sempre que as conexões eram profundas ou que as pessoas realmente se entendiam. Muitas vezes, as pessoas se afastam, por medo ou por ego, e tudo que resta são momentos passageiros, quase como fantasmas. Ela não queria mais se iludir, nem se deixar levar por promessas vazias de felicidade. O último relacionamento que ela tivera, com Marcos, tinha sido uma ilusão, algo que parecia perfeito, mas que desmoronou quando as primeiras dificuldades apareceram. Mas Franco, ele tinha algo de diferente. Não era a aparência que a atraía, embora ele fosse inegavelmente atraente. Não era o que ele dizia, pois palavras podem ser vazias. Era algo mais profundo, algo que ela não sabia nomear ainda, mas que se manifestava em gestos pequenos, em olhares furtivos, principalmente, no modo como ele parecia entender a dor sem precisar perguntar. Ela sentia que, assim como ela, ele tinha suas próprias cicatrizes. E, talvez, juntos, pudessem compartilhar um pouco de suas histórias. Ela tentou afastar esses pensamentos enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade. A vida de Paloma estava começando a retomar um rumo mais estável depois da tempestade que havia sido o divórcio,
Mas ela sabia que ainda precisava de tempo. Tempo para si mesma, tempo para aprender a ser independente de novo, tempo para curar as feridas que o relacionamento anterior tinha deixado. Não queria correr riscos agora. Mas o que aconteceria se Franco se tornasse algo mais do que uma mera lembrança passageira? Asterisco, asterisco, asterisco. Na manhã seguinte, Paloma se preparava para mais um dia de trabalho no escritório onde ela havia sido contratada como assistente. Embora fosse um cargo temporário, ela estava determinada a fazer seu melhor. O escritório, embora bem organizado e respeitável, não era exatamente o lugar onde ela sentia que se encaixava totalmente. Havia algo ali que a fazia sentir-se como uma peça que não se ajustava ao tabuleiro. Ela estava em um estágio de transição, tentando encontrar seu novo propósito. Seu celular vibrou no bolso da bolsa, interrompendo seus pensamentos. Ela olhou rapidamente para a tela. Era uma mensagem de Caroline, sua amiga e companheira de apartamento, que sempre a apoiava em momentos difíceis. Ei, ouvi dizer que você conhece um tal de Franco, o homem misterioso que apareceu na cafeteria ontem. Dizem que ele tem uma empresa de consultoria bem-sucedida, mas é meio reservado. Você conheceu ele mesmo ou está só criando história? Cara piscando. Paloma não pôde evitar sorrir com a brincadeira de Caroline, mas sentiu uma leve pontada no peito. Ela não sabia como responder. Na verdade, ela ainda estava refletindo sobre o que sentirá no encontro com ele. Não havia sido nada demais, mas ao mesmo tempo, havia algo demais. Algo que ela não conseguia explicar. Um mistério, uma atração silenciosa. Decidiu responder com algo simples. Sim, conheci ele. Não sei ainda o que pensar, mas ele tem algo de diferente, sabe? Caroline não demorou a responder. Interessante. Isso quer dizer que você está deixando seu coração bater mais rápido, Paloma? Não é como você. Paloma riu sozinha, sentindo um pouco de vergonha, mas também uma certa ansiedade sobre o que Caroline havia dito. Ela não costumava ser uma mulher que se entregava fácil, mas algo nela estava mudando. Franco a fazia questionar seus próprios limites e certezas. No caminho para o escritório, seus pensamentos a conduziam novamente para ele. Não era apenas a aparência de Franco que a fazia pensar nele. Era o jeito dele, o olhar carregado de algo que ela ainda não entendia completamente. Ele parecia ter suas próprias batalhas internas, suas próprias cicatrizes, e Paloma se pegava imaginando como seria possível duas almas como as dela se conectarem. Naquela tarde, a surpresa que Paloma tanto temia aconteceu. Franco apareceu na porta do escritório dela. Sem aviso prévio. Sem que ela soubesse o que esperar. Ele entrou de forma tranquila, mas firme, como se já fosse parte daquele lugar. Paloma sentiu um frio na espinha ao vê-lo. Não sabia se deveria estar feliz ou apreensiva. Olá, Paloma, ele disse, sorrindo de forma suave, mas com uma sinceridade que a fez sentir que o tempo, por um momento, parava. Ela ficou sem palavras, simplesmente observando ele com um olhar fixo, sem saber o que dizer ou como agir. Não esperava vê-lo ali, não naquele momento, não no meio de sua rotina. Eu vim apenas entregar um documento, ele continuou, entregando-lhe uma pasta elegante. Não queria incomodar, mas achei que fosse melhor fazer isso pessoalmente. Ela pegou a pasta sem saber o que responder. A presença dele estava mexendo com ela de um jeito que ela não estava preparada. Obrigada, Franco. Não precisava vir até aqui. Eu sei, ele disse, com um sorriso discreto. Mas às vezes, a vida nos pede para tomarmos algumas decisões rápidas, não é? E, bem, quando você tem algo importante para fazer, é melhor não esperar demais. Paloma não sabia o que dizer a isso. O que significava, exatamente, aquele gesto? Ele estava apenas entregando um documento ou havia algo mais por trás de sua visita? Ela sentia que havia algo não dito no ar. Algo que estava prestes a acontecer. Eu sei que não deveria estar fazendo isso. Mas queria saber se você gostaria de tomar um café depois do expediente. Sem pressa. Só para conversar. Acho que precisamos conversar mais, disse ele, como se fosse uma proposta simples, mas ao mesmo tempo carregada de significado. Paloma olhou para ele, seus olhos profundos refletindo algo que ela não conseguia definir. Por um momento, ela considerou recusar, mas algo a impediu. A ideia de fugir novamente, de se proteger do que sentia,
parecia cada vez mais difícil. Algo em Franco a atraía. Algo em sua presença fazia sentir que talvez ele pudesse ser a pessoa com quem ela poderia compartilhar suas próprias feridas, suas dúvidas, suas esperanças. Certo, respondeu ela finalmente, sua voz um pouco mais suave. Eu vou. Mas não espere que eu te dê respostas fáceis, Franco. Não sou boa nisso. Franco sorriu novamente, dessa vez com uma expressão mais aberta. Eu não espero nada fácil, Paloma. Só quero que você saiba que estou aqui, e que, às vezes, a gente precisa de alguém para conversar, para dividir o peso. Ela assentiu, sentindo um pequeno alívio. Talvez, ela pensou, não fosse uma má ideia. Talvez, entre conversas e olhares silenciosos, eles pudessem começar a descobrir o que significava realmente se entender. Aquela tarde, com o sol já baixo no horizonte, seria o início de algo que, Paloma sabia, não seria fácil, mas talvez fosse necessário. O café estava quase vazio quando Paloma chegou. O aroma suave do grão torrado ainda dominava o ambiente, mas algo mais parecia flutuar no ar. Franco já estava lá, sentado em uma mesa próxima à janela, um livro aberto diante dele, embora seus olhos estivessem voltados para o horizonte, como se o que ele procurava estivesse além das páginas. Ela o viu de longe, o olhar atento, os ombros relaxados, mas a tensão no rosto denunciando que ele também estava aguardando algo. Ela sabia que esse algo não era apenas a sua chegada, mas uma questão maior, uma troca silenciosa de intenções que ela ainda não conseguia entender completamente. O que ele queria, ela se perguntava, ao convidá-la para aquele café, não era apenas um gesto de cortesia. Não era simples. E essa ideia mexia com ela de uma maneira sutil, mas forte. Algo estava prestes a acontecer. Algo que, sem dúvida, mudaria o rumo da sua história. Ela se aproximou da mesa, e ele levantou os olhos ao vê-la. A intensidade no olhar dele era tão palpável que, por um instante, Paloma pensou em recuar. Mas algo dentro dela a empurrou para frente. Ela não estava mais na fase de fugir de suas emoções, de se esconder das coisas que a desafiavam. Ela já tivera sua cota de batalhas internas. Agora, talvez fosse o momento de finalmente viver o que ainda estava por vir. Paloma, Franco disse, com sua voz suave, mas firme, como sempre. Fico feliz que tenha vindo. Eu não sou de recusar um café, ela respondeu, sorrindo com leveza, tentando quebrar a tensão no ar. Mas o sorriso dele foi o suficiente para lembrar que, ali, algo mais estava sendo iniciado. Ela se sentou, e a conversa começou com as banalidades do cotidiano. O que ela fazia, o que ele fazia, suas rotinas. Mas, à medida que as palavras fluíam, o vazio entre elas parecia diminuir. A maneira como Franco ouvia, com um interesse genuíno, fazia com que Paloma se sentisse vista de uma forma que raramente experimentava. Ele não estava ali só para falar de si mesmo. Ele queria conhecê-la. E esse desejo, silencioso mas evidente, tocou algo nela que ela tentava esconder. Você sempre foi tão aberta assim com as pessoas? Franco perguntou, interrompendo o ritmo suave da conversa. Paloma deu uma pequena risada, mais uma mistura de nervosismo e curiosidade. Não, não sou. Mas você tem algo que faz com que as palavras saiam de mim sem que eu perceba. Não sei explicar. Franco inclinou a cabeça, seus olhos profundos refletindo uma compreensão que a deixou desconcertada. Ele parecia saber mais do que estava disposto a dizer, como se cada palavra sua tivesse um peso maior, uma intenção mais profunda. E, ao mesmo tempo, ele estava ali, como se quisesse que as respostas saíssem de Paloma, sem pressa, sem cobrança. Você nunca sentiu que há algo dentro de você esperando para ser liberado? Ele perguntou, sua voz suave, mas direta. As palavras dele penetraram em Paloma de uma forma que a fez parar. Algo dentro dela a incomodava, a fazia questionar se estava vivendo de acordo com suas próprias vontades ou se ainda estava presa ao passado, aos vestígios do que havia sido. Eu não sei, ela respondeu, desviando os olhos, incomodada com a profundidade daquela pergunta. Às vezes, acho que estou apenas esperando. Esperando que algo aconteça. Esperando que a vida me diga o que fazer. Não sei mais quem sou, Franco. Depois de tudo que passei, tudo que vivi, parece que eu me perdi em algum lugar, sabe? Franco não respondeu de imediato. Ele apenas a observou, seus olhos fixos nela,
como se ele estivesse entendendo mais do que ela mesma era capaz de entender. E, naquela fração de segundo, Paloma se sentiu vulnerável. Ele não estava ali para julgar, mas para ver além da fachada que ela construíra para se proteger. E isso a assustava. Eu não sei o que você passou, Paloma, Franco finalmente disse, a suavidade de sua voz fazendo com que ela olhasse de volta para ele. Mas sei que as pessoas, muitas vezes, se tornam prisioneiras de suas próprias histórias. Ficam presas ao que aconteceu, ao que perderam, e se esquecem de que sempre há algo mais para viver. Algo que ainda pode ser mais bonito. Eu não sou um grande filósofo, mas, às vezes, acho que a vida nos oferece mais do que vemos, se apenas pararmos e olharmos de novo. As palavras dele ficaram no ar, pairando, como uma promessa não dita, uma verdade inacabada que não estava sendo empurrada em sua direção, mas convidada. Algo em Franco parecia saber o que ela precisava ouvir, mas ao mesmo tempo ele respeitava o seu silêncio, a sua resistência. Eu também tenho minhas próprias cicatrizes, Paloma, ele continuou, mais baixo, como se estivesse se abrindo de uma maneira sutil. A vida nem sempre foi fácil para mim. Eu aprendi da maneira mais difícil que não podemos carregar as nossas dores para sempre. Eu ainda estou tentando entender o que fazer com as minhas, mas estou aqui, tentando, dia após dia. Isso é tudo o que podemos fazer. Paloma olhou para ele, suas palavras tocando algo profundo dentro de si. Ela não sabia se estava pronta para ouvir tudo aquilo, mas não conseguiu negar o impacto que aquelas palavras estavam tendo nela. Franco, com sua maneira calma e introspectiva, estava desafiando tudo o que ela acreditava ser sua verdade. Você acha que as pessoas podem mudar, Franco? Ela perguntou, mais pela necessidade de saber, de entender se ele acreditava na possibilidade de redenção, de recomeço. Ele a olhou por um momento, como se estivesse ponderando a pergunta. Depois, com um sorriso suave, ele respondeu, eu acho que todos nós podemos mudar, sim. Mas a mudança não acontece por magia ou desejo. A mudança real vem de dentro, quando decidimos olhar para o que fomos e escolher, por nossa própria vontade, o que queremos ser. E, para isso, precisamos deixar de lado o medo de sermos quem realmente somos. Paloma sentiu um nó apertar seu estômago. Algo dentro dela começou a mexer, a se mover, como se ela finalmente estivesse começando a entender o que Franco estava tentando lhe dizer. Ela não precisava mais ser escrava de sua própria história. Ela tinha o poder de se reinventar, de ser quem ela realmente queria ser. Mas, para isso, ela precisaria enfrentar os próprios medos, as próprias inseguranças. O silêncio entre os dois ficou confortável por alguns minutos. Não havia mais necessidade de palavras. Ambos estavam absorvendo o que havia sido dito, o que ainda estava sendo dito, mesmo sem ser verbalizado. E, enquanto Paloma olhava para ele, sentia que algo estava começando a se desenhar ali, entre os dois. Algo que não era apressado, não era forçado, mas que lentamente começava a formar raízes. Quando finalmente se levantaram, Paloma sentiu uma sensação nova, como se, de alguma forma, ela tivesse dado um passo importante. Não só em direção a Franco, mas em direção a si mesma. Eu vou pensar sobre o que você disse, Franco, ela disse, olhando para ele com um sorriso genuíno. Eu preciso de um tempo. Mas acho que você está certo. Talvez seja a hora de olhar de novo para o que realmente quero para minha vida. Franco sorriu, com uma suavidade que parecia refletir a mesma compreensão que ele sempre tinha demonstrado. Não apresse suas decisões, Paloma. O que for para ser, será no seu tempo. E, com isso, ela se despediu dele, saindo do café com o coração um pouco mais leve, mas também carregando a sensação de que algo estava prestes a começar. Algo que, por mais que ela temesse, também a fazia sentir que a mudança, a verdadeira mudança, estava ao seu alcance. A semana seguinte passou com uma leveza inesperada, mas também com um peso silencioso que parecia rondar os pensamentos de Paloma. Ela não sabia exatamente o que Franco havia feito com suas palavras, mas o efeito delas foi claro. Ela estava começando a enxergar sua vida de uma maneira diferente. De uma forma que, antes, parecia distante, irreconhecível. Algo dentro dela estava sendo destravado, e isso a assustava tanto quanto a atraía. Foi em uma tarde ensolarada que ele a convidou novamente. Não foi uma mensagem casual, mas uma simples pergunta. Asterisco, você gostaria de dar um passeio comigo amanhã?
Eu estava pensando em algo diferente, talvez algo tranquilo, apenas nós dois. Asterisco, ela não teve como recusar. Sim, eu adoraria, respondeu, sentindo uma leveza em sua resposta que refletia, de alguma forma, sua própria vontade de se entregar ao momento. No dia seguinte, Franco a encontrou na pequena praça perto de seu apartamento, como haviam combinado. Ele estava de camisa casual e jeans, algo simples, mas a maneira como se apresentava sempre tinha um toque de sofisticação discreta. Ela usava uma blusa leve e uma saia que balançava suavemente ao vento, o sol refletindo em seus cabelos escuros. Olá, Paloma, Franco disse com um sorriso caloroso, mas sem pressa, como se o tempo estivesse a seu favor. Você está linda. Obrigada, Franco, ela respondeu com um sorriso tímido, sentindo seu coração bater mais forte. Ela ainda não estava acostumada a receber esse tipo de elogio, especialmente de alguém como ele, mas algo naquele momento, na maneira como ele falava, a fazia sentir-se mais segura. Vamos caminhar um pouco, ele sugeriu, e ela aceitou sem hesitar. Eles caminharam lado a lado, o som de seus passos ecoando no caminho de pedras. Mas o silêncio entre eles não era desconfortável. Era uma sensação de proximidade, de entendimento tácito, como se ambos estivessem compartilhando algo sem precisar de palavras. Paloma sentiu-se à vontade, algo que não acontecia frequentemente. Franco tinha a habilidade de fazê-la sentir-se bem, de maneira simples, sem pressões. Você sabe, Franco, ela começou, hesitante, às vezes me sinto perdida. Como se estivesse navegando por uma vida que não é bem a minha, sabe? Ele a olhou, parando por um momento, e seus olhos profundos pareciam capturar toda a complexidade de suas palavras. Eu entendo o que você quer dizer, ele respondeu com suavidade. Eu vivi uma vida assim por um tempo, tentando fazer as coisas acontecerem porque achei que era o que eu deveria fazer. Mas, no fim, a única pessoa que você não pode enganar é você mesma. E a vida? Ela espera que você se encontre. Às vezes, leva tempo. Mas você vai encontrar seu caminho. Paloma sentiu um nó na garganta. As palavras dele estavam tocando um lugar em seu coração que ela havia mantido trancado por muito tempo. Ela sempre se sentiu perdida, sem rumo, tentando preencher os espaços vazios de sua vida com trabalho, com compromissos, com distrações. Mas ali, com ele, ela sentia que talvez pudesse ser mais do que aquilo. Eles seguiram caminhando em silêncio por mais algum tempo, até que Franco a conduziu a uma pequena cafeteria, escondida em um canto tranquilo da cidade, onde o cheiro de café fresco parecia convidar a uma pausa relaxante. Eu venho aqui sempre que preciso de um tempo para pensar, Franco explicou, ao indicar uma mesa ao fundo, em um canto reservado. É o meu lugar secreto, digamos assim. Paloma sorriu. Eu também tenho meus lugares secretos. São esses lugares onde nos encontramos conosco mesmos. Esse é um bom jeito de ver as coisas, Franco concordou, sentando-se à sua frente. Às vezes, precisamos de espaços pequenos para fazer grandes descobertas. O café chegou rapidamente, e enquanto as palavras fluíam mais naturalmente entre eles, havia algo mais ali, algo que se construía a cada troca de olhares, a cada risada. Paloma sentiu uma leveza, um fluir de energia entre ela e ele, como se tudo ao seu redor tivesse parado por um momento, deixando-os ali, juntos, naquela pequena cafeteria. O que você mais deseja, Paloma? Franco perguntou, com a voz suave, mas cheia de uma curiosidade genuína. Ela olhou para ele, surpresa com a pergunta, mas algo em seus olhos a fez querer ser honesta. Eu quero me sentir viva novamente. Eu quero deixar para trás as inseguranças que me impediram de seguir em frente, de viver o que eu realmente sou. Franco a observou por um momento, com um olhar que parecia compreender cada palavra que ela dizia, cada sentimento que ela carregava. Ele não a interrompeu, apenas ficou ali, em silêncio, esperando que ela se abrisse mais. E, por algum motivo, aquele silêncio parecia confortável, acolhedor. Ele não estava com pressa. Ele não queria forçar nada. Eu sei o que você quer dizer, Franco disse depois de um tempo. Às vezes, o maior desafio não é o mundo à nossa volta, mas nós mesmos. Acreditamos que não somos merecedores daquilo que desejamos. Mas você é. Você é mais do que capaz de viver a vida que deseja. Paloma. Você só precisa acreditar em si mesma. Paloma sentiu as palavras dele penetrando em seu coração,
de uma maneira que ela nunca imaginara ser possível. Cada palavra dele a fazia sentir-se mais segura, mais confiável, como se, naquele momento, ela estivesse finalmente começando a entender o que era necessário para se libertar das correntes que a prendiam. Eu realmente acredito que você pode me ajudar a entender isso, Franco, ela disse, sua voz mais baixa, mas carregada de uma emoção que ela não conseguia mais esconder. Acho que você tem algo em você que me faz querer acreditar. Franco sorriu, e dessa vez não era um sorriso comum. Era algo mais profundo, algo que dizia sem palavras o quanto ele também sentia algo especial por ela. Ele se inclinou ligeiramente para frente, e Paloma percebeu a proximidade. O silêncio entre eles, dessa vez, era denso, mas cheio de expectativa. Eu nunca me esforço para fazer alguém acreditar. Paloma. Eu apenas mostro quem eu sou e, se isso for suficiente para você, então estaremos no mesmo caminho. Ela sorriu, sentindo seu coração bater mais rápido. Havia algo na maneira como ele falava, algo que a fazia querer mais. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que precisava de mais tempo. Ela não podia se entregar totalmente sem antes entender o que esse relacionamento significava. Mas, naquele momento, ela sabia que estava começando a se libertar. E isso, por si só, era um enorme passo. Um passo que ela nunca imaginara dar. Mas que, com Franco, parecia ser possível. Eu estou começando a acreditar, Franco, Paloma disse, com uma voz suave, mas cheia de emoção. E isso já é o suficiente para mim. Franco olhou profundamente em seus olhos, e por um longo momento, nada mais foi dito. Não era necessário. Eles sabiam que aquele era o começo de algo especial, algo que só o tempo poderia revelar, mas que, naquele instante, estava bem diante deles, forte e inquebrável. E, enquanto a tarde se estendia e o café esfriava na mesa, os dois sabiam que estavam começando a escrever a própria história. Uma história de redenção, de superação e, talvez, de um amor mais profundo do que qualquer um deles pudesse ter imaginado. O som da chuva caindo suavemente sobre o telhado da cafeteria parecia um pano de fundo perfeito para o que se desenrolava entre Paloma e Franco. Eles permaneceram ali, na mesa afastada, sem pressa. Mas a conversa havia mudado. As palavras, antes leves e soltas, agora carregavam uma profundidade nova, como se o universo estivesse os unindo de uma forma silenciosa, mas impossível de ignorar. Paloma observava Franco com uma intensidade que, até aquele momento, não sabia ser capaz de sentir. Ele não a olhava apenas com o desejo de saber mais, de conquistar mais, mas com uma atenção cuidadosa, como se cada detalhe dela fosse importante. Era raro sentir-se assim. Como se, por um momento, ela fosse a única coisa que importava no mundo dele. E isso, de alguma maneira, a fazia sentir-se frágil e forte ao mesmo tempo. Franco, eu... Ela começou, mas hesitou, a pergunta pairando no ar. O que ela realmente queria saber? O que ela estava disposta a enfrentar? As palavras pareciam não ser suficientes para expressar as dúvidas que agora cresciam dentro dela. Ele a interrompeu suavemente. Paloma, você não precisa de palavras agora. Eu sei que você tem medo, que ainda está se encontrando. E isso é perfeitamente normal. Mas, a única maneira de descobrir o que somos, o que podemos ser, é se deixarmos as coisas acontecerem sem pressa. Sem pressões. Paloma engoliu em seco. Ela queria acreditar naquilo, queria deixar o tempo fazer seu trabalho. Mas havia algo que ainda a incomodava, algo que ela não conseguia nomear. Algo em sua alma ainda hesitava em dar o próximo passo. Ele percebeu a mudança no olhar dela. Aquele brilho de dúvida, de insegurança, de algo ainda por vir. Você está se perguntando se vale a pena, não está? Franco perguntou, como se tivesse lido seus pensamentos. Ela não respondeu imediatamente. Apenas o olhou, tentando absorver a verdade de suas palavras. Você sabe, ele continuou, sem afastar os olhos dela, há momentos na vida em que precisamos tomar decisões que podem mudar tudo. E às vezes, a decisão é mais simples do que imaginamos. Você não precisa saber tudo agora, Paloma. Só precisa sentir. Deixe-se sentir. A chuva lá fora se intensificou, o som agora quase abafando tudo ao redor. Mas dentro daquelas paredes acolhedoras, tudo parecia ter parado. Os olhares trocados, as palavras não ditas,
O silêncio que falava mais alto que qualquer palavra. Eu não sei se estou pronta para sentir mais, Franco, ela confessou, a voz suave, mas carregada de uma sinceridade que quase a surpreendeu. Estou com medo. Medo de me entregar. Medo do que isso pode significar. Eu não sei se posso confiar novamente. Franco a observou, o olhar grave, mas compreensivo. Ele não a apressou, não a forçou a dar respostas rápidas. Ele sabia o que ela estava passando, ele sentia. Mas havia algo nele, uma calma profunda, que indicava que ele já sabia a resposta. E o que quer que fosse, estava bem ali, entre eles. Um espaço vazio, esperando ser preenchido. Eu entendo, Paloma, ele disse finalmente, a voz profunda e cheia de uma ternura que a fez querer acreditar que ele estava, de fato, ali por ela. Eu também tenho meus medos, minhas inseguranças. Mas há algo que posso te garantir. Eu não sou como os outros. E você não está sozinha nessa. Ele estendeu a mão para ela, um gesto simples, mas com uma força que Paloma não conseguiu ignorar. Ela olhou por um momento, a luta interna visível em seus olhos, mas, por fim, não conseguiu se afastar. Sua mão encontrou a dele, e o toque foi como um alicerce firme, algo que ela podia confiar. Eu não vou pedir que você se entregue, Paloma. Só quero que saiba que, quando você estiver pronta, eu estarei aqui. Aquelas palavras, simples como eram, tiveram um impacto profundo nela. E, por um momento, ela sentiu que talvez, só talvez, pudesse começar a acreditar que o que Franco estava oferecendo era real. Talvez pudesse acreditar que ele fosse exatamente o que ela precisava. Mas havia algo no fundo de sua alma que ainda sussurrava dúvidas. Ele olhou para ela, mais uma vez, com aquele olhar penetrante, que parecia compreender mais do que ele dizia. Você não precisa ter tudo resolvido agora, mas me prometa uma coisa, ele disse, a voz suave, mas cheia de uma intensidade que ela não conseguia desvendar. O que ele estava pedindo? Paloma não sabia se deveria aceitar ou recuar, mas as palavras dele estavam tocando algo profundo dentro dela. Ele a estava desafiando de uma maneira que ela não conseguia resistir. Franco estava dizendo, sem dizer, que a resposta estava dentro dela, e tudo o que ela precisava fazer era olhar para dentro. Prometa que, se algum dia você sentir que está pronta para dar o próximo passo, você me deixará estar ao seu lado. A promessa ficou no ar. Paloma sentiu o peso daquilo, mas não se sentiu pressionada. O que Franco estava fazendo ali não era uma cobrança. Ele não estava esperando algo imediato, não estava se impondo de maneira nenhuma. Ele estava oferecendo uma escolha, e a escolha era dela. Ele estava simplesmente dizendo, quando você estiver pronta, eu estarei aqui, sem pressa, sem julgamento. Eu prometo, ela respondeu, a voz firme, mas cheia de algo que ela não conseguia explicar. Algo que era novo. Algo que começava a crescer dentro dela. Os dois se levantaram, e Franco a acompanhou até a porta, um gesto simples, mas cheio de significado. O clima da tarde havia mudado. O céu estava agora encoberto por nuvens pesadas, como se a tempestade fosse se intensificar. Mas, ao olhar para Franco, Paloma sentiu que a verdadeira tempestade não estava no céu. Ela estava em seu coração. E, por mais que ela quisesse negar, algo dentro dela sabia que, ao olhar para ele, algo muito maior estava começando a acontecer. Aquele era apenas o começo. A jornada deles, a luta entre a dúvida e a confiança, entre o medo e a entrega, estava apenas começando. Mas havia algo palpável no ar, que dizia a ela que o que ela sentia por ele não era algo que poderia ser apagado facilmente. Nos vemos amanhã, ele perguntou, e seus olhos estavam carregados de uma promessa silenciosa. Paloma hesitou por um momento, mas então sorriu, a resposta já em sua alma. Sim, ela disse, sem dúvida. Nos vemos amanhã. Enquanto Paloma caminhava para longe, o peso da decisão ainda pendia sobre ela. Mas algo no fundo de seu ser começava a se alinhar. Ela sabia que estava entrando em algo que desafiaria cada fibra de sua resistência. O que ela não percebia, porém, era que a verdadeira prova do que estava por vir não se tratava apenas de se permitir amar, mas de enfrentar seus próprios medos e sombras, e fazer uma escolha que poderia redefinir sua vida para sempre. E quando essa escolha se apresenta-se, ela não saberia mais quem realmente seria. E, mais importante, quem Franco realmente seria na história deles. O futuro, ainda indefinido,
trazia consigo mais perguntas do que respostas. Mas, enquanto se afastava, um pequeno e audaz pensamento iluminou sua mente. Talvez, o maior desafio não seja o que está por vir, mas o que está acontecendo agora, aqui, entre nós.